Vamos falar sobre 5 fatores responsáveis pela piora das ereções depois que você contraiu uma infecção pelo Covid. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre 5 fatores que podem ser os responsáveis pela uma piora da qualidade das ereções em homens que tiveram infecção pelo Covid. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A gente observou durante essa pandemia pela infecção pelo Covid que houve, infelizmente, muitas mortes, houve um sofrimento humano muito intenso, houve perda de empregos, fechamento de alguns negócios, entre outras situações muito sérias naquela época. E a gente também verificou que muitos homens que passaram por essa infecção pelo Covid começaram a apresentar queixas relacionadas à piora da qualidade da sua vida sexual, no que tange principalmente o aspecto relacionado à qualidade das ereções. E se viu que esse acontecimento estava sendo observado em todos os consultórios de urologistas e era algo relativamente frequente na nossa prática diária. E para a gente tentar entender isso, foram aventadas algumas hipóteses e alguns fatores que estejam ou que foram responsáveis por esse problema. E para a gente tentar entender melhor isso, a gente vai falar sobre 5 deles que podem ter acontecido com você e que por conta disso você esteja apresentando essa dificuldade de ereção. Qual que é o primeiro fator que a gente comenta que possa ter sido o responsável por essa queixa de ter uma piora da ereção depois pela infecção pelo Covid? Então a gente fala muito a respeito de a associação de fatores de risco. Para quem não sabe, tanto o Covid quanto o problema de disfunção erétil, eles compartilham das mesmas doenças que podem tanto agravar a doença pelo Covid quanto causar problemas de disfunção erétil. Só para nós exemplificarmos essa situação, doenças cardiovasculares, pacientes, por exemplo, que já tiveram um infarto, já tiveram, por exemplo, uma molinha no coração por ter acúmulo de gordura nas artérias do coração, ou mesmo tem níveis de colesterol e triglicerídeos elevados, tem um fator de risco cardiovascular maior. E observou-se que esses pacientes justamente eram aqueles que tinham uma piora do quadro infeccioso pelo Covid. Então, quando você associa uma doença já existente, que sabidamente causa um problema de ereção, junto com uma doença que vai causar uma infecção muito mais séria, você pode agravar o problema de disfunção erétil que você eventualmente já teria antes. E isso não acontece somente com pacientes que têm problemas cardiovasculares. Se viu também que pacientes diabéticos e pacientes obesos também tinham quadros bem mais sérios de infecção pelo Covid, e a gente sabe também que esses pacientes também muitas vezes sofrem de problemas de disfunção erétil. Então, a associação desses fatores de risco pela doença em si foi implicado num dos principais elementos que podem ter contribuído para que aqueles homens que passaram pelo Covid também começassem a apresentar uma piora dos problemas de ereção. Qual que foi o segundo fator que pode ter contribuído para esse problema? Então, o segundo fator foi a questão do convívio social, o estresse relacionado por essa pandemia, por essa infecção pelo Covid. Quando houve o fechamento das lojas, quando houve o fechamento do comércio e houve a necessidade das pessoas ficarem em casa, aconteceu uma
uma aproximação das famílias. Essas pessoas tiveram que ficar no mesmo convívio, no mesmo lar, né? E isso aconteceu por longos períodos de tempo. Pensava-se que isso poderia aproximar mais os casais, poderia inclusive aumentar aumento da frequência das relações sexuais. Só que muitas vezes alguns casais observaram que essa proximidade de que você tem que ficar várias horas com o parceiro no mesmo teto causou muitos conflitos, causou muitas brigas e até mesmo diminuir o desejo sexual desses homens por suas parceiras. E a gente sabe que o desejo sexual é muito importante para que esse homem tenha boas ereções. E aconteceu também um fenômeno bastante importante nessa hora. Houve um aumento expressivo nas horas de conteúdo erótico visualizado, principalmente na internet. E muitas vezes sabe-se que esses homens que tendem a ver esse tipo de conteúdo, costumam se masturbar mais, e quando esse homem faz isso talvez de maneira excessiva, eventualmente ele pode perder mesmo o desejo por sua parceira. Sem contar também nas outras situações que essa pandemia fez. Então, o medo de perder emprego, uma diminuição da renda, a possibilidade de ter familiares, filhos doentes, tudo isso gera um estresse emocional muito grande e para que você tenha boas relações sexuais, você precisa estar com a parte emocional equilibrada, você precisa estar com a vida andando bem, porque se isso não estiver acontecendo, você pode ter, além de uma diminuição do desejo, você pode começar a apresentar problemas de ereção por conta disso. Então, essa questão social, essa questão do estresse causado pelo Covid foi talvez o segundo fator responsável por essas queixas de disfunção erétil que esses homens que passaram pela infecção pelo Covid. Qual que foi o terceiro possível causa para que esses homens tivessem essa piora? Foi a questão inflamatória causada por esse vírus. Quando um vírus entra no nosso corpo, o nosso sistema imunológico leva a que nós tenhamos a liberação de citocinas, de uma cascata inflamatória muito grande para combater essa infecção que está entrando no nosso corpo. Só que às vezes essa resposta inflamatória, o corpo não consegue controlar isso de maneira adequada. Essa resposta é muito exagerada e faz com que você tenha uma piora da sua saúde. Você comece a ter falta de ar, você comece a não perfundir direito com oxigênio as células do seu corpo e você pode ter uma resposta inflamatória muito grande e até mesmo vir a óbito. E a gente sabe que essa resposta inflamatória intensa causada por esse vírus, ela libera o que a gente chama de radicais livres. E esses radicais livres são responsáveis pela diminuição da síntese e pela degradação do óxido nítrico. Para quem assiste nos meus vídeos já sabe que o óxido nítrico é um dos principais elementos responsáveis pela ereção do homem, é o neurotransmissor responsável por isso, porque ele causa a vasodilatação dos sinusoides daquelas arteríolas, que são aquelas veiazinhas bem pequenas, responsáveis pelo enchimento do sangue que vai chegando no teu pênis. E se isso não estiver acontecendo, se você não estiver sintetizando esse óxido nítrico, por conta desses radicais livres estarem aumentados durante esse processo inflamatório mediado pela infecção pelo Covid, você vai ter uma dificuldade de começar a ter ereções a partir de então. E isso, mesmo às vezes que você melhore da infecção, o teu corpo vai manter esse processo inflamatório por um bom período de tempo. E se observa que homens, mesmo já recuperados desse problema do Covid, já estão bem melhores, ainda persistem com problemas de ereção. Então, se você quer saber todos esses detalhes de problemas de ereção, questão da testosterona, estou deixando aqui embaixo o meu mais novo curso, Escola da Sexualidade Masculina, que você vai entender de maneira bem legal, você vai entender pormenorizadamente todos esses assuntos e vai compreender melhor a sua sexualidade e vai tentar e vai compreender melhor porque isso está acontecendo na sua vida. Então o link está aqui embaixo na descrição. Outra coisa que a gente comenta que é o quarto fator é que alguns homens que começaram a apresentar
essas dificuldades de ereção, na verdade, eles tinham um acometimento dos seus testículos. O testículo, a exemplo do corpo todo, ele também pode ter sido atingido por esse Covid. E quando o testículo é atingido pelo Covid, ele também passa por um processo inflamatório. E como as células do testículo são células extremamente sensíveis, e essas células são as responsáveis pela produção tanto de testosterona quanto dos seus espermatozoides, qualquer processo inflamatório que danifique essas células, ele pode fazer com que você tenha uma diminuição tanto da produção de testosterona quanto da produção dos seus espermatozoides. E como bem sabemos, essa testosterona em níveis normais é fundamental para que você mantenha boas relações sexuais e tenha uma ereção satisfatória. E a gente tem visto que homens que passaram por essa condição do Covid, talvez por esse acometimento do vírus a inflamar o testículo dele, tiveram sim às vezes uma piora dos seus níveis de testosterona, e esse fator pode ser o responsável por essa dificuldade de ereção. E o quinto fator que a gente vai comentar aqui, que é uma das hipóteses vistas para esse problema de falta de ereção depois de ter passado a infecção pelo Covid, é uma diminuição dos níveis de arginina no seu corpo. Para quem não sabe, a arginina é um aminoácido essencial e ele está relacionado, comprometido na síntese do óxido nítrico. Então, é normal, né? Então, o óxido nítrico, como sendo o principal neurotransmissor responsável pela ereção que você tenha, quando você tem uma diminuição da síntese da arginina feita ou ocasionada por essa infecção pelo Covid, é de se esperar que você tenha uma produção menor de arginina e você, por conta desse problema, não consiga produzir uma quantidade suficiente de óxido nítrico e não obtenha as ereções que você tanto deseja. E se observou que alguns pacientes que tinham infecções mais sérias, eles realmente tinham níveis mais baixos de arginina do que aqueles pacientes que tinham infecções mais brandas. Então, como você viu, todas essas hipóteses são, na verdade, formulações, ainda necessitam de maior tempo de estudo, mas podem ser a explicação para o seu problema de disfunção erétil que, infelizmente, você esteja passando depois de ter vivenciado essa infecção pelo Covid. É importante você procurar o seu urologista para tentar determinar o que aconteceu para tratar isso da melhor maneira possível. Se a testosterona está baixa, a tentativa de normalizar esse hormônio. Se você está com dificuldade de ereção, talvez algum uso do medicamento também possa lhe ajudar nessa hora. Porque, basicamente, a gente segue a mesma sequência de tratamento para disfunção erétil daqueles pacientes que não tiveram infecção pelo Covid. O tratamento é basicamente o mesmo. Então, você corrige o que esse Covid ocasionou no teu corpo e avalia se as ereções vão melhorar ou não nessa hora. Mas, infelizmente, em alguns casos, mesmo com o tratamento apropriado, tá difícil de recuperarem as suas ereções. E por isso que é importante você acompanhar de perto e relatar para o seu urologista se esse problema de disfunção erétil está acontecendo com você depois que você passou pela infecção do Covid. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.